Hi, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto que está divertido, está muito aventureiro. Estamos falando que das práticas de aventura que a gente vai dar segmento. A gente já tem estudado, tem conhecido um pouquinho dessa prática, tanto na vertente urbana, tanto na vertente natural, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho no aspecto de preservação do patrimônio, porque não adianta a gente praticar se a gente vai destruir. Então vamos para a aula, porque tem conteúdo hoje, minha gente. Então simbora, porque o assunto de hoje é práticas de aventura urbana, respeitando o patrimônio público, privado e o meio ambiente e suas regras. Aqui a gente vai se aprofundar em um conteúdo, em um tema um pouco mais específico, que é o parkour, que particularmente a mim me gusta. Então vamos lá aqui, ó. Só para a gente recapitular, ó. A busca por adrenalina no meio da cidade é desafiador, tanto pela estrutura quanto pela prática. Desse modo, as práticas corporais de aventura devem se moldar a fim de oferecer o máximo de aventura, mas estabelecendo limites de segurança para o coletivo. Então é aquilo, as práticas de aventura, tem essa busca pela adrenalina, né? Aqueles caçadores de emoção, mas o que a gente tem que se atentar é que, sim, é uma prática um pouco perigosa, então a gente precisa ter alguns resguardos e medidas de segurança são necessárias. Aí aqui a gente vai se aprofundar em que aspecto? Relembrar um pouquinho das práticas que a gente já viu, a gente já trabalhou em slackline, a gente já conhece um pouquinho do skate, aí uma imagem de destaque, esses três rapazes aí pulando a cerca. Ah, estão pulando a cerca, professor, que coisa. Não, é prática de parkour. Tem a moça do Drift Trike aí, e temos o moço ali do Building Dare, que é o escalando as paredes, os Homens-Aranhas, e é sobre isso, e focando no assunto de hoje principal, que é o parkour, a gente vai se aprofundar um pouquinho, que a gente já falou do slack, agora a gente vai conhecer um pouco do parkour. Parkour é um esporte que concentra em usar o seu corpo para superar obstáculos com segurança e rapidez. Foi desenvolvido por Georges Hebert, que projetou uma rota de treinamento militar para o exército francês. Nesse esporte, os praticantes são conhecidos como tracer e trances. Chico, né? Traces, trances. Bom, circuito de exército, provavelmente vocês já viram aquele povo lá andando nos pneus, pula para um lado, pula para o outro, se atrepa na cordinha, pula a mureta. Basicamente consiste em um percurso em que a gente tem que superar obstáculos, superar desafios. Provavelmente que foi a reflexão que eu deixei aqui, ó, infância radical. Quando criança você brincava de pular de um sofá para o outro, tenho certeza que os pais ficavam, segura esse senão ele vai pular do sofá. Tipo, você já estava ali, ó, instintivamente, ó, estou praticando um parkour, mãe, eu não estou pulando do sofá, estou praticando um parkour, que é justamente essa superação de pular de um obstáculo, por cima de um obstáculo. Ah, eu sou muito radical, sou vida louca, pulando por cima, e é basicamente isso, caminho, percurso, de forma segura, lembrem disso, de forma segura, mas ágil e rápida, superar esses obstáculos, beleza? Então, a gente conhecendo um pouquinho, sabendo do parkour e vendo que, tipo, sim, você provavelmente já praticou, a gente vai tentar entender qual é a relevância de preservar o patrimônio, como é que isso se combina. Vamos lá, ó. O parkour é uma prática corporal de aventura urbana. Em nossa cidade, você pode praticar em praças, parques e praias. Então, volta. Então, contextualizando. Parkour, prática corporal, né? No caso de aventura, tem essa parte um pouco mais de desafio, busca pela adrenalina. E onde que você pratica? Parque, praças, bosques. E no caso, o que, que acontece? São espaços, em suma, públicos. Se você fizer de alguma forma um pouco desastrosa, sem a segurança, sem devido controle, você pode acabar danificando o patrimônio e aí o que acontece? A prática fica inviável, né? Então, acaba ficando, aquele povo está vandalizando, está pulando de não sei o que. Tem que ter esse certo cuidado. Então, voltando aqui, ó. Devemos sempre respeitar e proteger o local onde atuamos, sem destruir o patrimônio público, seja eles a natureza, estátuas, monumentos e etc. Vale ressaltar que se trata de uma prática que requer cautela, portanto, devemos estar sob a supervisão de um professor que o ajudará a identificar os possíveis riscos da realização, propondo medidas de segurança. Aí vocês já podem até observar algumas imagens. Tem gente destruindo o patrimônio ali, ó, a primeira imagem. Tem outro que está pulando por cima da pedra que era um patrimônio já está pichado. A destruição não foi exatamente pela prática, mas não teve aquele devido cuidado, patrimônio. E aí um espaço no meio, que é justamente um local que, tipo, ó, um obstáculo, ele tem aquelas barras para você superá-las, enfim. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso?
precisa de atenção, segurança em primeiro lugar. É bom estar com o responsável ali, um professor, orientando, não, vamos fazer essa dinâmica, pula encostando as mãos, pula sem as mãos, aqui é um obstáculo, vou pular, já pensou pulando aqui por cima da bancada? Mas são toda questão de desafio e superação, mas com atenção e controle e respeito ao patrimônio que a gente está utilizando, ao espaço que a gente está utilizando. Conhecendo isso, a gente vai precisar o quê? Estabelecer algumas regras. Apesar de forma geral, se eu fosse já antecipando aqui o conteúdo, dizer que esportes radicais, eles têm uma regra um pouco ampla, assim, não é nada muito pré-determinado, a gente vai tentar aqui contextualizar e sintetizar de uma forma que possa dar uma orientação um pouco mais clara para vocês. Vamos lá. Regras nas práticas radicais. A importância das regras nos esportes se dá por um caráter organizacional dos mesmos. Sabendo que as regras foram criadas e muitas vezes são adaptadas através da evolução com o tempo do esporte, podemos concluir que estas regras são feitas para a melhor prática do esporte. Então, professor, resume, as regras servem para organizar. O esporte acaba evoluindo, então algumas regras vão se moldando e a depender de onde você esteja praticando, você precisa adaptar as regras. Por isso, professor, eu não consigo praticar isso na escola. Consegue, porque, mas a regra fulano de... Não, a gente, tudo é uma questão de adaptação, a gente vai ajustando a realidade do que a gente vem vivenciando e aí a depender a gente consegue executar e lembra que precisa da supervisão do profissional, do professor ali orientando, então a gente consegue adaptar algumas regras, por mais que elas sejam amplas, elas não são muito fechadas, a gente consegue adaptar e ajustar elas para a prática radical. E aí, compreendendo um pouquinho de como que funciona, que é justamente para organizar, a gente consegue aqui estabelecer algumas regras organizacionais. Aí temos a imagem de um evento, e aí a gente, quando vai determinar um evento, a gente precisa definir alguns critérios para, o que eu vou estar avaliando? Como é que a gente está abordando o parkour? Eu peguei algumas regras organizacionais para, eu vou fazer um mini torneio de parkour, o que eu precisaria definir ali? Algumas coisas que são bem comuns. As competições são em estilo livre, mista, ou seja, meninos e meninas juntos. Não tem, as meninas não conseguem, os meninos jamais. Então, competições estilos livre, mista. O que é estilo livre? Você fica a seu critério definir quais serão os movimentos que você vai estabelecer na prática. Em seguida, temos corrida com obstáculos cronometrada, ou seja, aqui tem o critério do tempo e de ter obstáculos a serem superados. Então, você tem um percurso, tem os obstáculos e você tem o tempo ali como orientador da prática. O estilo livre são manobras com limite, ou seja, você fica livre para definir que tipo de movimento você vai criar. Eu vou pular e jogar as pernas para cima no ar. Beleza, isso é um movimento livre, mas lembre que você tem que respeitar ali o espaço que você está utilizando. Pode haver uma segunda chance. Na vida não temos segunda chance. No parkour nós temos. Errou, falhou, quer tentar mais uma vez? Fica à vontade. A melhor média é a que fica valendo. Há limites de competidores, porque já pensou todo mundo querer praticar, então tem ali um controle de quantidade de pessoas que vão estar participando, até justamente para conseguir ter esse acompanhamento melhor. E todas as competições promovidas devem incluir atividades de exposição e oficinas para estimular o espírito esportivo nos jovens e promover o parkour. What, teacher? Calma, é bom praticar para estimular que outras pessoas pratiquem e todo mundo conhecendo, olha, isso daqui pode ser interessante. Vocês provavelmente já ouviram falar nas mulheres parkour de Taubaté. Provavelmente sim, porque é um meme muito comum que o pessoal ali praticando. Não, elas estão conhecendo, vivenciando, experienciando e isso vai dando vislumbre para a prática e para que outras pessoas possam vir a praticar. Então, sabendo que todo mundo pode vir a praticar a partir desse conhecimento, a gente tem o parkour como lazer. O lazer, que vem do latim, licere, ser lícito, ser permitido, é normalmente definido como uma série de atividades que o ser pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais, e que lhe proporcionam prazer, ou seja, quando você está livre. Exemplos, brincar, correr, dançar, andar de bicicleta, fazer esportes radicais. Lazer é quando você é livre, meu amor. Eu não preciso fazer nada, hoje eu quero só sombra e água fresca. Então, nesse momento que você não tem compromisso com nada, com ninguém, é só consigo. E aí, o que eu vou fazer? Hoje eu vou curtir. Curtir o quê? Um esporte radical, aventura, né? Aventura? Aventura. E aí, seguindo aqui para o texto, compreendendo ele como uma prática de lazer,
O lazer radical, como já foi mencionado, os esportes de aventuras têm um repertório vasto de movimentos e elementos que podem e devem ser relacionados com práticas comuns, como dar uma cambalhota, fazer uma estrelinha, brincar, no pula-pula, portagens, entre outros. Sendo assim, é possível afirmar que as práticas corporais radical se apresentam como uma forma de diversão. Aqui vocês estão vendo o pessoal está praticando? Eu não sei, mas essa meninazinha andando nesse patins, ela tá muito estilosa. E essa outra aí tá com uma cara de tipo surpresa, mas que delícia. E justamente isso, o lazer radical é te motivar, acionar essa sua adrenalina, mas lhe divertir. É prática de diversão. Lazer radical é isso, é diversão, é entretenimento, é radical. E aí, sabendo que é radical, sabendo que é diversão, sabendo que é tudo, vamos nos aprofundar agora exercitando, porque já que a gente ainda não praticou um parkour, vamos para o exercício aqui, ver se vocês conseguem superar esse desafio. Vamos lá. Questão 1. A importância das regras nos esportes se dá por um caráter organizacional dos mesmos. Sabendo que as regras foram criadas e muitas vezes são adaptadas, pode-se afirmar que o objetivo das regras são: letra A, coibir a prática. Letra B, impedir a prática. Letra C, oficializar a prática. Letra D, melhorar a prática. Eita, essa aí eu quero ver o cérebro de vocês explodindo. 3, 2, 1. Letra D, melhorar a prática. Lembra que eu falei que como as regras são adaptadas, então não existe uma pré-determinação. A gente tem que ser assim, a gente vai adaptando. E coibir e impedir são sinônimos de não fazer e a gente deve fazer sim. Exercitando questão 2 sobre as práticas radicais e suas possibilidades, é possível afirmar que, letra A, deve ser praticadas apenas por profissionais. Letra D, deve ser desenvolvida apenas com o intuito de treinamento corporal. Letra C, deve ser estimulada e praticada com viés de lazer por todos. Letra D, não deve ser estimulada por todos por ser competitiva. E aí, 3, 2, 1, estava fácil porque a letra C deve ser estimulada e praticada com viés de lazer por todo. Então, todo mundo está livre porque é diversão. E a última questão aqui, exercitando, questão 3, parkour é uma prática corporal de aventura urbana. Em nossa cidade você pode praticar em praças, parques e praias. Sobre os espaços públicos, pode-se afirmar que, letra A, os praticantes devem se apropriar dos locais, pois são públicos. Letra B, os praticantes devem preservar os locais, pois assim garante a manutenção da prática. Letra C, os praticantes não podem usá-los. Letra D, o parkour só é feito em locais fechados. Tá fácil, tá dada. Letra B, os praticantes devem preservar os locais, pois assim garantem a manutenção da prática. Exercitado, realizado, bora praticar, usando a sua criatividade. Que tal praticar o parkour? Em uma escada, experimente pular o último degrau e gradativamente vá aumentando o seu desafio, pulando mais degraus. Resiste a sua prática e nos marque nas redes sociais, #EducaçãoFísicaAcre. Lembrando, cuidado, segurança sempre. Então, você vai pular no degrau, atenção ali na hora do pose e tudo mais, mas desde já agradeço. Caso vocês queiram acompanhar mais, é só acessar a plataforma Eduque, tá certo? Tudo ok? Então é isso, nos vemos numa próxima e simbora. Tchau, tchau!